E aí galera, aqui é o Arthur com mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer mais um vídeo de análise de quadrinho. E dessa vez eu vou trazer um vídeo falando sobre o quadrinho do Venom, especificamente da nova fase dele de 2000, que rola a partir de 2022. Deixem um like, inscrevam-se e segue o vídeo. Bom, e tá aqui a capa com o Venom com... Deixa eu explicar brevemente o que aconteceu. Só recapitulando pra quem não assistiu a última análise, que tá aqui no card, aqui no izinho aparecendo aqui em cima. Pelo menos só especificamente esse personagem específico eu tenho que explicar. O Dylan Brock, ele é filho do Ed. Beleza, Arthur. O que é que tem a ver o Dylan com essa parada toda? E por que o Venom tá usando uma corrente de metaleiro pra, sei lá, só fazer a apresentação da capa por osmose? Bom, basicamente isso é um alerta de spoiler, tá? Breve alerta de spoiler, aviso aí na tela. Então, ainda assim, cuidado com os spoilers. Obrigado. O Dylan, ele é filho do Venom com o Ed e com a Anne Wynn, que é a parada mais bizarra, aleatória e absurda do mundo. O quadrinho tem de explicar e eu só penso assim. É tipo os X-Men. Os poderes dos X-Men existem porque sim, e tipo, a breve explicação é porque existe um gene específico lá que dá os poderes pra eles, e é isso. No caso, tirando toda a explicação do quadrinho do Venom em si, o moleque existe e eu ignoro o fato do Venom ter criado uma prole humana com dois seres humanos e que tem poderes simbióticos. Aí tem aqui a mesma arte da capa do verso no outro lado. Aí aqui tem um breve resuminho aqui. Pra quem quiser ler, deixa eu focar aqui melhor. Pra quem quiser dar uma lida ou tentar ler, né? Pausa, vou deixar aí rapidinho pra vocês lerem. Que é só um resuminho. Quem pausou e leu, beleza. Quem não pausou e não leu, segue o vídeo. Bom, aí aqui a gente vê um motel, o hotel posto sendo atacado por vários guardas. E óbvio, uma narração do Dylan falando especificamente que não é pra ele, que é o que falaram pra ele não fazer, que é não se meter em nenhuma encrenca ou nenhuma enrascada, não chamar a atenção de nenhum estranho que pelo menos fosse tentar matar ele. Deveriam ter especificado isso pra ele. E a regra mais... A regra tem que seguir a linha que seria não se unir com o simbionte. E o que ele faz? Se une com o Venom. O moleque não seguiu todas as regras à risca. Aí tem aqui o Venom e ele entrando no motel, né? Procurando o Ed. Eu tenho certeza de que isso aqui é lá pro final do quadrinho, então já é uma breve previsão, porque vou deixar pra vocês verem, mas eu tenho certeza de que isso não rola no quadrinho. Aí em algum lugar no meio do espaço, 12 horas atrás... Não, é sério. Primeiro, eu acho muito estranho que depois que os escritores... Que esqueci o nome dos malucos, mas eu vou deixar aí na tela o nome dos escritores. Os escritores atuais do Venom
entraram e refizeram todo o enredo dos simbiontes pra eles serem, tipo, criaturas de antes do universo, seres criados por um deus do abismo, que, sendo sincero, nem sei se o Knu é vítima ou se ele é um cara do mal, ou se o que ele é exatamente. Tá, ele é um tipo de criatura do abismo escuro de antes da galáxia existir. Então, eu sei exatamente o que ele é, mas o propósito dele eu não sei especificamente, porque mudam tanto o roteiro dele que basicamente é o ponto de que se ele quebrar a quarta parede de. Isso aqui é zoeira, tá? Mas se ele quebrar a quarta parede que nem um Deadpool e se perguntar para os escritores qual é o propósito dele, eu não julgaria. Mas eu acho esse símbolo da aranha, do dragão, que ficava no peito dele, ficou modificado muito estranho e. A propósito, só por título de curiosidade, eu não li King in Black e só vi vídeo na internet, então eu não vou dar spoiler, mas eu sei o que acontece naquele quadrinho. Até porque eu não quero estragar a experiência de quem tá querendo ler, ou quem quer reler pra relembrar, ou quem tá querendo comprar, ou procurar pra ler. Ou procurar vídeo na internet pra assistir, porque quadrinho, dependendo do quadrinho, é caro achar. Bom, mas ele e uma tropa de outros simbiontes, pelo menos uma. Eu ia falar com a grilha. É um grupo de simbiontes que estão patrulhando o universo, a galáxia e outras naves para procurar meliantes, ajuda e procurar vítimas. Procurar meliantes. E no último arco, esse aqui é um breve spoiler, bem leve assim, de raspão. É que o Ed Brock ele fritou aqui no sol e por conta disso ele se tornou o novo Rei de Preto. Além do fato de uns acontecimentos lá que rolaram que fizeram com que ele virasse o novo Rei de Preto, ou o novo Rei dos Simbiontes. E eu não sabia dessa habilidade. O Venom pode voar, e não só com as asas, que eu vou deixar aí uma imagem dele voando com as asas. Se eu conseguir achar e botar na edição. Aí a gente vê que o grupo dele tá entrando aí na nave. Um dos caras, ele bloqueia a saída pra não ocorrer nenhum problema. E os primeiros caras que eles enfrentam então de cara são os Skrulls. E que, aliás, o próprio Ed fala que ele consegue alternar entre as mentes dos amigos dele, os aliados dele, né, que estão junto dele, da equipe. Então aí, provavelmente, um que tava aqui, né, que era um dos caras do grupo do Ed, tava aqui, ele transferiu a mente dele pro cara. Aí os Skrulls metem chumbo no Venom, vulgo Ed. Ele fala aquela frase básica do nós somos o Venom. Aí passamos pra Terra. Talvez acho que no mesmo tempo ou horas mais tarde. É que vemos que o Dylan tá recebendo uma bronca do diretor porque ele vive brigando com os moleques da escola. E que ele tá há semanas tentando entrar em contato com o Ed. E não consegue. Aí que se ele não conseguir entrar em contato com o pai dele, ele vai tentar que ele diz que não terá como manter na escola. E que é pra ele tentar ver com relação ao pai dele. E só um adendo aqui. Tem duas coisas que eu odeio que a Marvel fez. Traduzir nomes. Por que só não adapta, né? Porque se adaptaram um Venom de Venom em inglês, porque estão fazendo isso com os jogos do Homem-Aranha, do PS4 e do PS5. Então por que raios não adaptam nos quadrinhos? Tipo, botam Baderna, que é o Riot, odeio esse nome, e
infiltrado, que é Sleeper. Sleeper, pra quem não sabe, é esse gato de quatro olhos e multicolorido. Eu vou tacar uma imagem dele versão normal, ou com o decorrer do que eu for passar aqui pra vocês. Vou botar uma imagem, aí depois vocês reveem ele aqui no quadrinho, tá? Mas é só uma reclamação aqui bem desnecessária minha. Eu só reclamo disso, de resto tá ótimo. E uma parada que eu não manjava, por curiosidade aqui de um fun fact meu, eu não manjava que os simbiontes poderiam assumir formas de animais ou outras criaturas. Eu sabia que eles poderiam virar roupas, peças de roupa, objetos e etc. Mas nunca vi os caras virarem animais. Até porque isso só foi demonstrado pelo Sleeper. E mais tarde aí pelo Venom no quadrinho. Mas eu nunca vi, fora isso, nada. Mas continuando. Aí o quadrinho transita entre uns momentos em que o Dylan tá entrando na casa dele e o Ed tá falando de como ele tá orgulhoso do trabalho que ele vem fazendo e de como o Homem-Aranha tá feliz, e até o Dylan, só que a gente vê que o Dylan não tá nem um pouquinho feliz com só o fato do pai dele tá a íons de distância. Íons. Não, acho que aí seria outra coisa. Mas ele tá a galáxias de distância do moleque e não tá podendo ajudar. E legal que eles botam o nome do sentido aranha, do simbionte, como sentido Venom. Ou sentido simbionte. O que faz até um pouco de sentido, até um pouquinho só, mas. Aí o Venom é chamado porque a galera dele tá chamando. Um dos aliados dele tá chamando porque algo de mal aconteceu. E especificamente esse cara que parece muito os caras do Exterminador do Futuro. Sim, essa é só uma zoeira porque o cara tem olho vermelho. Ele faz um tipo de previsão do futuro ou premonição de aviso. De que uma hora ou outra o trono dele, o trono em que ele está tomando, vai cair. Ou, no caso, ele vai deixar de ser o Rei de Preto. Aí o Ed, desesperado com o fato do amigo dele ter evaporado, que nem o Thanos e a galera toda em Guerra Infinita. Não, o Thanos não evaporou na Guerra Infinita, erro meu, desculpe. Sei lá, o cara ter evaporado que nem o pessoal que é evaporado pelo estalar de dentro da manopla do infinito. Ele também fica preocupado com o fato do cara ter falado esse fato pra ele. E volta pra Terra com a cambada dele, ou pelo menos os que sobraram, porque aquele cara fazia parte. Aí meio que por conta do tempo e espaço não ser o mesmo no espaço e na Terra, o Ed volta pra casa e são 2 da manhã. Aí ele pede pro Dylan procurar caçar onde tá o Venom, o simbionte, né? Aí ele fala que o Venom tem uma vida própria e fica variando pela rua. Porque sim. Aí ele resmunga que ele voltou, assim, mais nem menos, depois de semanas ou meses. E ele recebe uma ligação do pai dele. Só que. Fato, não é o pai dele. A gente sabe disso. No caso, o leitor sabe. Porque é muito estranho. Ele ter ligado, sendo que ele poderia só ter gritado. Aí esse cara, que fala que é o Ed, fala pra ele ir em um lugar X. E aí ele segue. Aí basicamente a gente troca pro Ed fazendo um monólogo do fato do cara ter falado uma mensagem do futuro, sobre o trono dele ter. Que é pra ele não ficar muito à vontade com o trono.
de Rei de Preto, né? Aí ele faz um tipo de. Ele tenta. Da mesma forma que ele tenta se ligar às mentes dos aliados, ele tenta se ligar às mentes pelo espaço e. Tempo e espaço, ou tempo, no caso. Pelo tempo. Aí a gente vê um outro simbionte de eras atrás, chamado Balburdia, ou Balburdia, sei lá. Eu nunca vi simbionte, nenhum dos caras que eu assisto falam de simbionte. Então, eu não sei quem é esse cara, se ele tem hospedeiro ou se, no mínimo, ele é aquele tipo de simbionte independente que não depende tanto de um hospedeiro. E se coloca um hospedeiro, ele fica mais fortificado, né? A gente vê o Kang, Conquistador. Aí novamente o Ed tenta ligar pro Dylan. Só que ele deixa a mensagem na caixa de voz, né? Aí meio que o Dylan reaparece onde ele tá. Ele vai de ônibus até o lugar onde ele tá. Aí basicamente os helicópteros. Aparece um monte de helicóptero e fuzila o local onde o Ed tá. Ele meio que morre. Aí basicamente o Venom resgata o Dylan. Aí os guardas tentam abrir a porta-força, etc. E aí chega o Venom nesse. Eu definitivamente acho que a identidade própria do Venom deveriam dar uma identidade própria pro Venom do Dylan Brock. Não só fazer um Ctrl-C, Ctrl-V dessa. Do Venom clássico, só que só muda que ele não usa teia e que ele tem corrente para ficar usando como lugar na teia, do lugar das teias. E que como a origem do Venom foi alterada e ele não usa tanto assim as teias que ele pegou e copiou do Homem-Aranha, ele usa os tentáculos. Só que cadê o balançar de teia com os tentáculos dele, né? Não tem. Aí o Venom vai, quebra tudo, estoura o helicóptero dos caras, esmaga, estraçalha os malucos. Esse plano de capa que é incrível do Venom esmagando e pronto pra esmagar mais guardas e saindo de um monte deles, né? Aí a gente passa pra trama do Ed tentando se conectar com o tempo, espaço entre a mente coletiva dos simbiontes. Até que a gente chega em algum período de tempo em Clintar, talvez. O quadrinho não especifica onde é esse planeta. Aí chega esse cara e fala que ele é que esse lugar onde o Ed tá é o jardim dele. Localização desconhecida. Então a gente não sabe onde é. Talvez nos próximos quadrinhos eles comentem. Então. Aí tem essa arte do Venom queimando junto do corpo do Ed. Na verdade, isso aqui é uma arte, né? E aí tem basicamente um mini flashback minúsculo do acontecimento anterior que vocês viram. Do helicóptero fuzilando o Ed e o hotel onde ele estava. E o Dylan sendo resgatado pelo Venom, só que brevemente alterado, porque acho que isso aqui é um sonho, né? E é um sonho. Ou pelo menos uma visão mental do que o simbionte mostrou. Mostrou, eu diria assim, de forma abstrata. Aí ele fala que basicamente o Ed morreu e que não tem como voltar atrás. E que agora só tem o Dylan e ele. E aí basicamente ele leva o Sleeper, que eu não sei como
como o Venom, no caso o simbionte, né? Mas eu referi ele como Venom, até no quadrinho ele se refere como Venom, conseguiu levar o Sleeper junto dele. O que é muito estranho. Aí ele bate uma ideia com o Dylan e fala onde ele tá, que eles estão a 42 quilômetros de Sacramento, na Califórnia. Basicamente eles estão no meio de um local onde tem trilho de trem. Trilho de trem. Estação de trem, basicamente. Só que em algum local entre os trilhos de trem. Aí aqui o Venom virando um cachorro. Eu não sabia que ele podia fazer isso. Eu não sabia. Tá, e o Dog Venom, o Cat Sleeper e o Dylan vão procurar o local onde o Ed pediu pro Dylan procurar um amigo dele, que era da época onde ele era repórter do Clarim Diário. Clarim Diário não, né? Aí já entra os desenhos e outras adaptações. Onde ele trabalhava como repórter, no caso. Aí basicamente ele tá numa lanchonete. E aí ele deixou o Venom preso. E aí estão noticiando os acontecimentos de que de que esse cara tá tentando fazer uma medida anti-simbionte. Eles mostram a cena do Venom atacando os guardas e detendo eles, né? Falo detendo porque tenho certeza que ele matou esses guardas. Eu ia tentar mais achar aqui a página, mas é basicamente uma imagem fora das páginas do quadrinho do acontecimento. E o Wilson Fisk ainda é prefeito nesse quadrinho. Aí basicamente o Sleeper fala que é pra ele jogar o celular dele fora, que era o que o Ed iria pedir pra ele. E a gente vê o Carlton Drake e um outro cara. Eu não sei quem é esse cara, ele deve ter aparecido em algum outro quadrinho do Venom em si. E que ele e o Carlton Drake falam sobre o problema da Fundação Vida que teve lá com os outros 5 simbiontes. E eu sempre lembro do híbrido. Que, poxa, quem lembra do híbrido? Sério, eles eram os 4 simbiontes juntos em um só. E claro que depois ele morreu por causa do Ed que tava tentando se redimir. E tentou matar todos os simbiontes. Mas aí pra outra história, pra outro vídeo. Só uma missão à parte. Porque eles voltam na saga do Absolutely Carnage e aí eles viram o híbrido de novo. Só que aí eles ficam de uma outra forma. Aí os malucos tentam caçar o moleque que tá com o simbionte. Aí mandam um monte de guarda e segurança pra tentar ir atrás de uma criança. Boa ideia, né? Ao invés de só pedir pro cara conversar pacificamente e dar o bicho pro moleque. Não, vamos dar o louco e só jogar bomba de fumaça. E basicamente começa aquele básico de quando rola algo de mal e o Venom tem que entrar em ação. Ele arrebenta todo mundo, vai no stealth. Aí tem. Eles jogam bombas sônicas, né? Que deixa o Venom meio desnorteado. E eles batem um carro que não tinha nada a ver com o assunto. E aí no meio do bagulho, o infiltrado. Aí aqui, ó, como é que ele é? Sem ser essa forma de gato. Eu ainda acho muito estranho o Venom assumir uma forma adulta pro Dylan, que é um adolescente. Se bem que o neto do Venom fez a mesma coisa
com outro moleque e era uma criança. E o moleque pediu pra ele assumir uma forma de um adulto. E aí, basicamente, o Dylan pergunta se essa mulher a pessoa que o Ed falou pra ele ir procurar e é exatamente ela. Aí tem essa arte do. Como se fosse essa cena aqui do quadrinho, só que uma arte estilo arte 3D, eu diria, ou arte de animação meio cartunesca. É algum local do arquipélago Idefonso, quartel-general da Fundação Vida. Aí basicamente tem esses dois caras que estão. Eu não vou memorizar todos os nomes dos personagens, tá? Desculpa. Mas esses dois aqui estão conversando sobre o problema dos simbiontes que eles causaram e o que. Eu tenho certeza que esse daqui é o senhor Calton ou o senhor. O outro cara que tava conversando com o Calton Drake. Ou ele mesmo é o próprio Calton Drake. Aí fala os acontecimentos do King in Black, brevemente, né? Que teve lá o Knu, que veio até Nova York, causou caos. Isso sem falar na porcaria do dragão Grendel e a sua e a lenda nórdica de que o Thor enfrentou enfim, nossa, minha dicção tá ótima. Enfrentou um dragão há milhares de anos atrás. E esse dragão era o Grendel, fora a Grande Mãe, que também era um outro dragão. Acho que esse era o nome do outro dragão além do Grendel. Basicamente ele faz uma metáfora de que como funciona um guarda-chuva e se um guarda-chuva deixa de ser um guarda-chuva se fizer buraco nele. Só que aí, tipo, ele. Essa metáfora ficou muito confusa e alguém que leu o quadrinho, eu peço, e que pelo menos entendeu essa metáfora dele, embora ele tenha. Eu tenha entendido um pouquinho de que ele quer pesquisar e ferrar ainda mais o Venom pra descobrir e destruir os simbiontes, ainda assim eu não entendi o que é que tem a ver o. Até eu fiquei estranhando de primeira essa metáfora dele. Aí basicamente ele queima uma foto do Venom com um. Eu não sei se é um isqueiro ou se ele tava fumando com algum cigarro ou charuto. E ele queima uma foto do Venom. Ou se é só um laser de ponteiro que queima as coisas. Já que na Marvel os caras tem até material explosivo. Então é bem possível que seja um isqueiro ou aqueles ponteiro a laser super futurista que os cientistas compram na esquina por 25 centavos. Aí a gente volta pra trama do Venom, que provavelmente isso aqui também é alguma visão do próprio simbionte que ele criou, ou no caso, é um pouco do que ele estava passando há muito tempo. Aí basicamente ele conta um pouco da história dele, que meu nome não é falado e nem ouvido e sentido. No começo de um pensamento, deixa eu até aproximar para vocês darem uma olhada melhor. No começo de um pensamento cheio de violência, no fim de estrelas antigas sobre o zumbido de uma lâmina eu ia falar energética, mas não tem nada a ver. Engrecida. Depois eu tento botar aí na edição se eu falei certinho. Enegrecida
Nossa, que palavra difícil. Enegrecida. No último sopro da vida em campo de batalha há muito esquecido. A gente vê o que muita gente teoriza de que é o primeiro hospedeiro do Venom, que era um Kree, que aí eles batalharam juntos, derrotaram vários aliens que eram do mal também. E aí ele reflete também sobre o momento em que ele se transforma num cachorro e tá acorrentado em uma lanchonete, sendo que há momentos atrás ele também... Não, me corrigindo, que ele tá acorrentado como um cachorro de rua e meio que ao mesmo tempo ele fala com o Dylan de que ele não é o pai dele, mas ele... Mas ele é basicamente tudo que restou do Ed. Aí basicamente essa mulher que eu esqueci o nome, eu vou botar na edição, às vezes o nome se eu esquecer. Ela fala que ela tinha conhecido o Ed na juventude dela, de quando ele era jornalista, que ela era jovem, ingênua e... O que ela fala mesmo? O que é que ela fala? Bom, ela basicamente fala sobre que o Ed tentava arrancar as pistas dos crimes de reportagem, etc. E ela segue uns caras há um bom tempo que... Não vou ler tudo isso aqui, mas basicamente, em resumo, é o que o Ed... ela achou que o Ed tinha enlouquecido de vez com relação ao trono vazio, mas talvez seja a maior conspiração desde o vazamento de Edward Snowden no Wikileaks. Nome difícil. E que eles estão em toda parte e em lugar nenhum ao mesmo tempo. E o sonho dourado de todo teórico da conspiração que levou um tempo, mas segue os rastros de sempre. Dinheiro, pequenas negociações comuns na bolsa de valores. Só um resuminho porque vocês estão vendo que o texto é gigante. Aí como o local tá vazio e a sala que eles precisam procurar a coisa é bem pequena, então não teria ninguém pra procurar eles e tentar caçar eles, o Dylan tenta levar o infiltrado, mas eu prefiro, sinceramente eu prefiro chamar ele de Sleeper. Ele chama o Sleeper e pede pro Venom não ir atrás dele, mas tipo, ele reclama que o que é que o Dylan vê nele, se ele vê só um cachorro assustado ou se ele vê um bicho da raça Clintar do fundo do vazio obscuro do além, pronto pra devorar ele. Bom, mas aí depois desse papo aí do Dylan com o Venom, eles seguem até o local, mas aí o Sleeper nocauteia os caras. Acho que ele deve ter se transformado na forma normal dele e nocauteado os malucos. Aí eles entram numa sala. A repórter pede pro Dylan procurar e pesquisar qualquer coisa que eles precisem que seja utilizado como pista pra ajudar eles. E basicamente tirar uma armação. Basicamente vem uma enxurrada de guardas, eles tentam
parar o Dylan, o Sleeper vira a forma normal dele, os caras são nocauteados, um alarme é soado, o Sleeper derrete, e aí o moleque, ele é detido com um tranquilizante. E óbvio, levado pra algum local. Já brevemente lá na ilha da Fundação Vida, esses caras aí estão conversando a melhor maneira de tentar parar os simbiontes. E basicamente é pegando uma armadura que esse cara criou. Bom, esse foi o quadrinho, mas eu quero dar uma pontinha aqui. Tem duas. Tem três tie-ins muito legais. Tie-ins é trechinho de algum quadrinho ou até uma historinha paralela de alguma outra coisa relevante com o assunto do quadrinho, mesmo que não tenha nada a ver. Que no caso é Carnage Forever, onde. Eu vou resumir brevemente porque eu quero mostrar um negócio engraçado pra vocês. Que é o Carnage Forever, onde o simbionte vermelho, o Carnage, ele se hospeda numa criança de rua. E aí dá um ruim danado lá e basicamente é isso. E tipo, na guria do nada fala que o Cletus quer brincar com ela e tipo, mano, é bizarro isso. Mas aí rola de um plano lá que o Cletus vai até a prisão, liberta o Homem Hídrico, se hospeda nele, pega os poderes dele, vai até a cela do Cletus e liberta o cara. Pra você ver o rolê que o bicho teve que fazer. Uma outra tie-in de Venomverse, onde é mostrado. Ah, e, aliás, o Venomverse tá junto na playlist, mas acho que eu vou deixar o vídeo separado pra vocês assistirem no card. Que aí basicamente é mostrado a rebelião que aquela menina lá que morava em Wakanda tava fazendo. E aí que. Essa é basicamente essa tie-in. Mas a minha tie-in favorita é tipo os quadrinhos do Snoopy e do Charlie Brown. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. A família simbionte. Quem deixou todos aqueles cadáveres na varanda? Alguém aí. Quem matou os nossos vizinhos? Sei lá. Legal são os fantasminhas. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Legal são os fantasminhas. Aqui ó, o fantasminha do. É, alguém aí, que é esse cara, o sei lá. E por que tem pedaços de corpos no porão? Vai saber. Aí vai saber aqui. Legal de notar é que os três bichinhos aqui, as três crianças são o Carnage, o Carnificina, o Toxina, neto desse cara, neto do, do Venom, e a Grito. E tipo, o Carnage fica furioso porque vocês três estão acabando com a minha graça. Então tá na hora da brincadeira. Aí basicamente tem aqui o que acontece após isso, que a gente não sabe o que acontece. Que basicamente o Cletus, criança, só volta assim encharcado desse jeito. E um jogo de palavras pra. Que pega na veia. Um bom jeito de dizer olá. Cara, isso aqui é bem naquele estilo das tirinhas do Snoopy e do Charlie Brown. Mas eu consegui achar a palavra Clinter e Carnificina. De resto, eu não consegui achar mais nada. Mas. Eita, acho que não tem mais nada. Ah, raiva horrível. Vísceras e garras. Ou isso aqui são. Ah, não, isso aqui são as respostas de outra tie-in dessa. Bom, mas depois desse. Aí, e a última. A tie-in do Venomverso é a última. Só por consideração, tá? Mas essa foi a review análise do quadrinho. Deixem um like, inscrevam-se e compartilhem o vídeo.